Bom, o adversário do São Paulo na Conmebol Libertadores, nas quartas de final, LDU ou Botafogo? Botafogo venceu a primeira partida, mas agora sobe. E a ladeira é muito alta. Rodrigo Jufo traz as últimas informações do Fogão pra gente. Fala, Marcela, amigos do Equipe F, daqui a pouco fortes emoções aí no Beira-Rio para esse Internacional e Flamengo, mas também tem decisão de Libertadores aqui em Quito. Botafogo entra em campo contra a LDU, um adversário mais do que conhecido nos últimos anos. Em 2023 jogou contra a LDU na Sul-Americana, no ano passado na fase de grupos da Libertadores, mas agora é uma partida de mata-mata valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. David Ancelotti, técnico do Botafogo, teve um treinamento aqui na capital equatoriana e foi no CT do Independente Del Valle, totalmente fechado, mas a gente sabe que ele conta com o retorno de Arthur Cabral no comando de ataque, ele que estava lesionado, não atuou no final de semana, vai estar no time titular ao lado de Montoro, também Savarino e o Arthur, formando esse sistema ofensivo do Botafogo. Mas tem uma dúvida na zaga, porque o David Ricardo volta de lesão também e pode ser uma possibilidade ao lado do Barbosa, ele foi testado, mas o Marçal vem agradando nos últimos jogos, jogando na zaga ao lado do Barbosa e também pode ser uma possibilidade aí para a equipe titular do Botafogo. O Marçal conversou com a gente sobre a dificuldade de jogar na altitude e o adversário da LDU. É uma posição que eu gosto muito de jogar, mas se precisar de meio campo, de qualquer coisa, eu tô à disposição. Eu acho que esse jogo especial os dois fatores são muito importantes, né? É um jogo muito... O time deles é um time muito forte fisicamente, é um time que se doa bastante e, consequentemente, a altitude vai fazer um pouco de diferença nisso. Então, eu acho que o mental tem que estar muito forte e preparado para poder entrar nesse jogo e a gente conseguir superar as adversidades. Botafogo joga por um empate, então, aqui na altitude, mais de 2.800 metros acima do nível do mar, porque ganhou na ida lá no Newton Santos, gol do Arthur logo no comecinho do jogo. Então já um empate garante vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores, Marcela. Valeu, Jufo. Obrigada aí pelas informações. Olha, alguns torcedores já estão começando a entrar aqui no Beira-Rio, hein, Zinho? Gente, o Botafogo amanhã resolve sua vaga também nas quartas de final da Libertadores. Vai pegar a LDU, o time já viajou para o Equador, né? Viajou ontem para Quito e teve até confusão no desembarque, problema lá com batedores que tinham que conduzir a delegação do Botafogo até o hotel em Quito. Aí teve confusão, erraram o caminho, demoraram muito e se irritou os dirigentes do Botafogo, a delegação. O time acabou perdendo tempo no trajeto, sempre acaba gerando mais desconforto, mais cansaço, o que, mal ou bem, acaba impactando num time que já está viajando, né? Já está indo para uma partida decisiva, com tudo que envolve a tensão e envolve também a questão da altitude, né? O Botafogo vai jogar a quase 3 mil metros de altitude lá em Quito. Já estive lá, e nesse estádio onde vai jogar contra a LDU, no Casablanca, são 2.850 metros. E o Botafogo ganhou só de 1-0 no jogo de ida, é bom lembrar, gol do Arthur com 14 segundos no Newton Santos, parecia que ia abrir a porteira, que ia garantir a classificação já no Rio de Janeiro, mas ficou só no 1-0. Para mim, eu vou querer ouvir o Garoni e a Raíza também, mas para mim está muito aberto esse confronto entre Botafogo e LDU, é um jogo lá bastante difícil, e lembrando que no século XXI o Botafogo ainda não venceu jogando em altitudes parecidas, acho que são altitudes acima de 2.500 metros, exatamente. Tem um levantamento aqui do GE que mostra o seguinte: o Botafogo no século XXI fez 6 jogos jogando assim em altitude. E desses 6, perdeu 4 e empatou 2. Vou fazer aqui na ordem cronológica. O primeiro foi em 2011, Santa Fé da Colômbia 4, Botafogo 1 pela Sul-Americana, na Colômbia, a 2.550 metros de altitude, 4-1 Santa Fé. Em 2014, o Deportivo Quito venceu o Botafogo por 1-0 lá mesmo em Quito, a 2.850 metros. 2014 também, mesmo ano, o Del Valle venceu o Botafogo 2-1 também no Equador, mas em Sangolquí, que é uma outra cidade, mas com a mesma altitude de 2.850 metros. Em 2023, agora mais recente, LDU e Botafogo 0-0. Aí o Botafogo segurou um empatezinho que serve para amanhã. Se for 0-0, está tudo resolvido. Também lá contra a LDU e nesse mesmo estádio onde vai jogar amanhã. Em 2024, já no ano passado, Aurora 1, Botafogo 1, Libertadores em Cochabamba, na Bolívia, 2.570 metros.
E no ano passado, adivinha quem? Contra a LDU, o Botafogo perdeu por 1-0 em Quito, 2.850 metros, da mesma forma. Resultado que ele não pode ter amanhã. Se perder o jogo por 1 gol de diferença, teremos disputa de pênaltis. Se empatar, está classificado o Botafogo. Se vencer, está classificado o Botafogo. Mas qualquer derrota acima de 1 gol de diferença, volta para casa eliminado e vai focar só em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Minha opinião, o Botafogo tem mais time que a LDU. O Botafogo, se fizer um grande jogo, como já fez fora de casa, inclusive na fase de classificação dessa Libertadores, quando acabou até começando mal, mas depois foi se recuperando, inclusive nos jogos fora de casa, fizer um bom jogo, o Botafogo vai classificar. Ainda que não vença, mas vai segurar um empate, 1-1, pode ganhar até a partida, mas se entrar meio inseguro, se sentir lá o clima da altitude, que é difícil jogar, a velocidade da bola é muito diferente, tem toda a questão também do ar mais rarefeito, se acabar sendo impactado, isso aí equilibra o jogo ou até desequilibra em favor da LDU, que, repito, não é um time melhor que o Botafogo, mas com esse acréscimo, né, com essa adição a seu favor da altitude, eu acho que pode equilibrar o jogo e até vencer a partida. Acho que é um duelo que está muito aberto, é mais difícil a classificação do Botafogo do que a do Flamengo essa noite contra o Internacional, a meu ver, embora os dois tenham conquistado o mesmo resultado no Rio de Janeiro, 1-0 para o Flamengo, 1-0 para o Botafogo. Quero ouvir vocês, meus amigos. Garoni. Cara, eu acho, assim, eu posso estar muito errado, assim, mas eu acho que a LDU tem, inclusive, um leve favoritismo para amanhã, assim. O Botafogo é muito mais time do que a LDU. Muito mais time do que a LDU. Mas acho que o Botafogo perdeu uma baita oportunidade de praticamente sacramentar a classificação no Rio de Janeiro. Eu acho que o Botafogo deixou muito pendurado, deixou a LDU muito viva para um jogo na altitude. Repito aqui, o Botafogo é muito mais time do que a LDU. E deveria ter feito valer o peso dessa qualidade maior que tem no Rio de Janeiro. Assim, eu acho que é um jogo muito perigoso para o Botafogo. Muito perigoso para o Botafogo. Pode ser que comece o jogo também, o Botafogo faça 1-0 e mude o panorama e tudo mais, mas tô falando agora, assim, acho que é um jogo perigosíssimo para o Botafogo. A vitória de 1-0 foi muito pouca, foi muito pequena, deixa a LDU muito viva. Essa questão do ar rarefeito, em relação é um time montado para usar esse artifício de finalização de média distância, de cruzamento para dentro da área. Tem inclusive o Vidamil, que é um boliviano, que lá de La Paz, então está acostumado a jogar sempre em altitude, é um jogador que veio do Bolívar, inclusive, que também usa muito bem essa questão da altitude em seu favor. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado para o Botafogo. Repito aqui, o Botafogo é muito mais time do que a LDU, mas aí a gente está falando ao nível do mar. E esse muito mais time só conseguiu 1-0. Agora, você levando isso para altitude, você tem a questão de adaptação, você tem a questão do hábito de um time que está acostumado a jogar na altitude, que sabe o que fazer. Eu acho que é um jogo muito perigoso para o Botafogo. Eu acho que ainda tem um leve favoritismo para a LDU por conta da altitude. Acho que o Botafogo deixou a desejar naquele 1-0. Raíssa. É um jogo muito desafiante para esse Botafogo, até porque o Botafogo, a gente tem visto uma equipe muito irregular. A gente vê jogos do Botafogo muito bons, mas a gente também vê jogos do Botafogo muito ruins, como o próprio jogo contra a LDU no Newton Santos. Foi um jogo muito ruim do Botafogo. O jogo contra o Palmeiras também achei um jogo ruim do Botafogo. Enfim, então acho que por vários pontos. O primeiro, ser um Botafogo muito irregular. A gente não sabe exatamente qual vai ser o Botafogo que vai entrar em campo, né? O Bandeira tinha até brincado não, ele tinha trazido a informação de que o David Ancelotti não teve tanto tempo assim para estudar a LDU, se não me engano. Imagina para estudar, entre aspas, a altitude, né, que é um outro desafio para o Botafogo. A altitude, a LDU sabe jogar no seu campo, sabe trazer a altitude totalmente a seu favor. É uma equipe que nessas competições internacionais se fortalece no seu campo, apesar de não ser assim uma altitude tão determinante. Eu já conversei com várias pessoas ao longo dos últimos anos. O Flamengo jogou muito lá em Quito, jogou muito também em La Paz, na Bolívia, em outras altitudes, jogou em Oruro, e o que sempre me passaram era que a altitude em Quito ela não é tão determinante na parte física, mas é muito determinante na questão do tempo de bola, e que a LDU sabe trabalhar isso muito bem, principalmente quando é bola levantada na área, por exemplo. É uma equipe muito forte nos escanteios, jogando no seu campo.
Então eu acho que é mais um desafio para o Botafogo. A equipe regular que o Botafogo porque assim, time por time, nome por nome, o Botafogo é mais time. Mas hoje é uma equipe regular. Venceu contra a LDU e viu uma LDU no Newton Santos jogando muitas vezes até melhor que o próprio Botafogo. E aí leva o jogo lá para o seu campo com a altitude a seu favor, conhecendo todos os caminhos que a LDU conhece para jogar na altitude ali no Casablanca. Então acho que vai ser um desafio muito grande para o Botafogo, mais do que físico, um desafio mental para esse Botafogo também, que tem um treinador que conhece muito pouco do que é jogar na altitude, Lan. O David Ancelotti falou que não conhece nada, não tem experiência com altitude, né? Vai enfrentar isso pela primeira vez, tá? Nem no futebol europeu ele está acostumado com absolutamente nada, porque ele é um treinador inexperiente mesmo no futebol europeu, né? Mas com a pouca experiência que tem lá, nunca jogou na altitude, mas disse confiar no departamento médico do Botafogo, nos fisiologistas, na preparação que o Botafogo está fazendo dentro do possível. Chegou ontem, treinou hoje pela única vez e amanhã já enfrenta a LDU, precisando segurar pelo menos um empate para não dançar, né? Temos superchat, bota na tela o superchat, deixa eu ver o que o pessoal está dizendo aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que está conosco, larga o like, se inscreve no canal. Obrigado aqui ao Anderson, é o Divino, fala Divino, todos muito cautelosos. Eu não, o Inter vai vir com tudo e vai tomar de 3 para cima. Beijão em vocês. E na moral, o programa já é o meu favorito. Saudações, valeu Divino, obrigado, Valeu, querido. pela moral. Valeu, abraço para você. Olha o New Jersey, tá todo dia aqui, cara. Voltei só para ouvir minha musa rindo outra vez. Garone tá todo empolgado. O Vasco ganhou da galinha morta do Santos e agora virou Real Bacalhau. Nada, pé no chão sempre aqui, New Jersey. Sempre pé no chão aqui. Falar desse papo de Real já, mas o Flamengo tá querendo ser o Real Madrid das Américas, cara. Eu vou perguntar isso pra Raiz. Olha o Rock aqui, Peter Shilton acabou de postar, a gente ia mostrar isso agora, sobre o recorde, uma pílula vermelha para quem acha que não se acompanha o Fluminense no exterior, ainda mais depois do Mundial. Obrigado, Rock. Visões na SAF do Botafogo ameaçam a estabilidade do time que tem um jogo decisivo pela Libertadores. Depois da derrota contra o Palmeiras no último domingo, o Botafogo tem que reorganizar as energias para o confronto das oitavas de final. Com a vantagem de 1-0 no Newton Santos, o Botafogo precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final da competição. Mas David Ancelotti tem problemas para escalar a equipe. Arthur Cabral sentiu dores no primeiro jogo e ainda está sendo avaliado para a próxima partida. David Ricardo também sentiu dores no mesmo confronto. Ele foi desfalque contra o Palmeiras e provavelmente não deve ser relacionado para o jogo. Além deles, Newton e Cuiabano também são dúvidas. Já os desfalques confirmados são Pantaleão com uma lesão na coxa direita e Bastos com uma lesão no joelho esquerdo. A partida marca o terceiro encontro do Botafogo com a LDU na altitude. Um empate e uma derrota, mas David Ancelotti já tem planos para a partida desta quinta-feira. Não tenho experiência na altitude porque não fui nunca, mas temos um departamento médico que há tempo já que está preparando o jogo. E temos agora tempo para preparar o jogo. Vamos viajar na terça, treinar na quarta em Quito e depois jogar, mas o time vai estar preparado, porque é um time que tem muita capacidade de adaptação, esse time, e vamos ter que mostrar isso. Mudando um pouco de assunto, o Botafogo tem 3 nomes na pré-lista da seleção brasileira. Vitinho, Danilo e Alex Telles chamaram a atenção de Carlo Ancelotti. Vitinho foi citado pela primeira vez na lista larga da amarelinha. Já Danilo chegou a ser convocado para a seleção em junho de 2022, mas não entrou em campo. A lista dos convocados vai ser divulgada na próxima segunda-feira e David Ancelotti pode ter que dividir seus jogadores com seu pai. A torcida do Botafogo tem criticado bastante a contratação do Cris Ramos, mas na verdade é que não sabem direito como joga o jogador, não sabem a importância que ele vai ter no elenco do Ancelotti. Rapaziada, você tá na TV Clubismo e aqui a gente vai explicar tudo para vocês a respeito desse jogador. Primeira experiência dele fora da Espanha, vindo para o Brasil aí jogar. É um jogador que tem muitos diferenciais,
Não tem nenhum jogador no Brasileirão parecido com ele, rapaziada. É um estilo totalmente diferente de jogo. Tô aí com o Fernando e com o Rodrigo. Eu sou o Nicolas. Já vou pedir para você deixar o like no início do vídeo aí, que a resenha tá boa, tem muita informação para vocês. E, rapaziada, já vou começar perguntando pro meu parceiro Rodrigo aí, se ele curtiu essa contratação ou ele tá do lado da torcida botafoguense aí que não queria o Cris Ramos. Cara, curti a contratação e, inclusive, acredito que pode ser que ele venha para ser titular. Se você for olhar números dele, às vezes você fica realmente insatisfeito e com dúvidas sobre o jogador. A melhor temporada da carreira dele foi a última, que ele, em 38 jogos, fez 10 gols. Então, um goleador nato ele não é. Mas até participa, deu assistências também. Mas se você realmente conhecer o jogador, saber o estilo de jogo dele, você sabe que pode acrescentar muito e dar mais opções, menos previsibilidade ao jogo do Ancelotti. Não, sem dúvida nenhuma. O Cris Ramos ele vai acrescentar uma parada que tem sido muito pouco vista no futebol brasileiro, né? Que é um cara que ele é forte no jogo aéreo. E não é só isso, rapaziada. Porque normalmente quando você pensa no jogador de 1,90 m, tu pensa naquele bonde, né, meu irmão? Mas não, cara, o cara voa, mané. O cara é rápido, o cara faz pressão alta, assim. Eu não sei se eu sou tão otimista quanto o Rodrigão de achar que ele vai ser titular. Mas acho que ele pode ser uma peça importante em variações de jogo. Aquele jogo que está enjoado, que o time está fechadinho, agora todo mundo fica jogando com o Botafogo fechado, buscando contra-ataque. Ele é um cara que ele pode ajudar numa bola aérea, ele pode ajudar também numa própria marcação alta. É um jogador interessante para elenco, cara. É um jogador mesmo diferenciado, rapaziada. O que acontece? O David Ancelotti, ele prioriza jogadores com bom vigor físico. E é o que esse cara tem para entregar. Ele faz uma marcação alta muito boa, tem a jogada aérea, como o Fernandão falou, por conta da altura, e ele tem algumas estatísticas ali que são interessantes. Rodrigão trouxe para a gente um dado sobre a velocidade dele na La Liga. Ele chegou a ser mais rápido ali em um jogo do que Vini Júnior, Dembélé, em comparação ao pico de velocidade dele. Nas últimas 2 temporadas, foi o jogador que mais sofreu pênaltis na Espanha. O que isso significa? Que ele é um cara que, além de ir para cima do adversário, é muito brigador dentro da área. Então, apesar de vocês acharem que ele chegaria para brigar, disputar a vaga com Arthur Cabral, na realidade é também uma opção não só para o segundo tempo, para mudar o estilo de jogo e tudo mais, como também uma opção de jogar com os dois juntos. O scout do Botafogo ali acabou deixando vazar que ele tem esse estilo de jogo preferencial, né, não, Rodrigão? Exatamente. Pô, tu falou isso aí, agora me fez pensar. Se ele fez 10 gols, deu uma assistência, sofreu 9 pênaltis, ele participou ativamente de 20 gols em 38 jogos. Então ele realmente foi muito importante pro time. Cara, eu acho que o David Ancelotti já percebeu o seguinte: o futebol brasileiro é muito mais equilibrado do que na Espanha, onde ele estava lá no Real Madrid, que foi o último trabalho dele junto com o pai dele, né? Então aqui se ganha muitos jogos no detalhe. Então se você tem qualidade no teu elenco para que essas oportunidades de decidir no detalhe seja uma bola roubada, numa desatenção do zagueiro adversário, que o cara tá pressionando lá em cima. É um cara de 1,93 m, que você imagina que ele é lento, mas ele, como você falou, corre mais que Vini Júnior uma partir do outro. O cara consegue ter uma arrancada muito forte, o cara marca em cima, tem um bom número de roubadas de bola também dessas. Então, ó, numa situação de roubada de bola, ele pega e faz o gol, toca pro lado, porque finalizando a gente já leu que ele não é muito bom, né? Ele peca nisso. Mas, ou numa bola aérea, num jogo que você não encontra em uma jogada, se uma bola parada, escanteio ou uma falta, acha ele lá e ele é bom de fazer gol de cabeça. Então, tipo, num jogo que precisa ser decidido no detalhe, ele é uma arma. E como você também falou, ele pode jogar junto com o Arthur Cabral. Por isso que eu acho que ele tem a chance de ser titular do Botafogo. Porque não vai ser 2 atacantes altos e lentos lá na frente. O Arthur Cabral já é esse cara. Apesar do Arthur Cabral também ter uma boa arrancada. Mas os dois podem jogar junto tranquilamente, porque o Cris Ramos é de velocidade também, apesar de ser alto. Sim, sim, não, velocidade ele tem, né? Mais de 30 km por hora de pico de velocidade é velocidade de ponta, mano. E ponta, assim, ponta rápido, não é aqueles ponta morto, não. Então, assim, com certeza ele adiciona esse ingrediente a mais aí no futebol do Botafogo. E pegando um pouco de carona no que você falou, Rodrigão, é bem engraçado que o David Ancelotti teve, para mim, a maior dificuldade dele foi ver como o jogo no Brasil não flui. E como o jogo não flui, a bola não rola, aquela bolinha na área, aquela jogadinha ensaiada que um cabeceia para um lado e aí cabeceia para o meio e aí sai o gol,
é uma parada que faz total diferença. Então, assim, eles estão pegando uma ameaça ofensiva que no jogo aéreo vai agregar muito e também no jogo de contra-ataque, porque ele tem a velocidade, então assim, ele vai conseguir se deslocar. Eu não vejo ele titular porque eu vejo outras peças com mais qualidade técnica no meio de campo do Botafogo. O Botafogo se reforçou bem. Tem o Montoro, tem o Corrêa, que até que enfim está começando a jogar, tem o Arthur, né, que desabrochou, até que enfim, né, Arthur? Então, assim, acho que o Botafogo tem peças ali que podem oferecer mais do que ele. Mas aquele jogo, encrespado, no Nilton, os caras, do adversário com 10 caras atrás da bola, ali todo mundo na entrada da área. Lança o maluco na área, meu irmão, faz até tabelinha de cabeça com o Barbosa e ganha o jogo. Com certeza, mano. Rapaziada, eu vou pedir para vocês conferirem se já estão inscritos aqui no nosso canal e dar aquele like maneiro aí para fortalecer aqui o nosso trabalho. Eu acho que ele realmente, na minha opinião, ele não chega para ser titular. Eu acho que, a princípio, ele vai manter 2 pontas e o Arthur Cabral, mas ele é uma opção que, até o Fernandão trouxe isso e eu concordo, que o segundo atacante ele está voltando a ser utilizado no futebol. Então, uma opção, de repente, de não utilizar os pontas tão avançados e jogar com 2 atacantes, de repente uma situação onde o Botafogo precisa ir para cima do adversário, jogar num 4-2-4. Você vai ter os 2 pontas e os 2 atacantes ali, um como segundo atacante e o outro mais fazendo um bom trabalho de pivô ali. Então aumenta as possibilidades, além da pressão alta que a gente já trouxe, que ele faz muito bem, e o Botafogo é um time que, com o Ancelotti, tem jogado para cima. Então acho que é um cara que chega, rapaziada, não só para contribuir na questão ali do que ele vai fazer em campo, mas ele aumenta as possibilidades até de você pegar um adversário desavisado aí, colocar um cara de mais de 1,90 m no segundo tempo para fazer gol de cabeça. Então, uma dupla que tá dando certo agora é Flaco Lopes e Vitor Roque. E o Cris Ramos seria o Vitor Roque dessa dupla. Porque isso que é o mais doido. O Flaco Lopes seria o Arthur, o estilo mais parecido. E, cara, eu acho que daria certo. E se for para ser titular, seria dessa forma, entendeu? Dupla de ataque. Mas também pode ser que ele não seja e que seja um jogador que entra aos 70. Nada deu certo no Botafogo. O Arthur Cabral não tá numa boa noite. E bota ele lá e bola na área. E ele já vai ter com certeza, durante a semana, ele vai treinar umas jogadas, tipo, uma segunda. Como é que fala? Uma segunda opção no jogo, né? No final do jogo, um plano B. Não deu certo, vamos botar o Ramos, que também tem qualidade. E, pô, se a gente jogar assim, a gente vai conseguir criar oportunidade para ele fazer gol. Não, até sufocando, mano. Até sufocando dá pra você colocar os dois, porque o Arthur Cabral fica na área, ele vai chamar a atenção dos 2 zagueiros. O Cris Ramos tem 1,93, tem velocidade. Se ele vier deslocando pra área, correndo, pular, ninguém segura, mano. Só o goleiro com a mão, que o goleiro pode ir com a mão. Então, assim, vai ganhar uma arma ofensiva que é muito necessária, assim. A gente prefere o futebol jogado, toque de bola. O próprio David Ancelotti prefere jogo assim. Mas até no Real Madrid, ele chamou o José Lu pro Real Madrid. O José Lu jamais botaria a camisa do Real Madrid se não fosse para fazer exatamente o que ele fazia, que era entrar no final e ser aquela presença de área ofensiva ali, entendeu? Joga na área ali e vê o que acontece. E dava certo muitas vezes. Teve o jogo que ele decidiu o Champions League, né? O Ancelotti, pô, isso aí ficou conhecido. Tem um vídeo, né? Do David Ancelotti discutindo com o pai dele na beira do campo, bota o Roselu, e o Ancelotti, não. O cara botou, aos 88 o Roselu fez o primeiro, e aos 90 fez o segundo, virou contra o Bayern na semifinal. Entendeu? Exatamente isso. Sem contar o calendário cheio aí também, que é sempre bom chegar um outro atacante ali para, caso o Arthur Cabral não esteja disponível, você tem o Cris Ramos ali, que também faz a 9 de raiz ali, se precisar. É isso, rapaziada? É isso. Certamente vamos encontrar ele na resenha com saúde. Os caras espanhóis estão chegando no Brasil. Né? Quando vê, tá os 2 lá na praia de Copacabana. É isso mesmo. Galera, deixa a sua opinião nos comentários aí. A gente quer escutar o que você tem a dizer. Torcida do Botafogo já disse se ficou contente ou não com a contratação. Deixa o like e confere se tá inscrito, hein? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste. É maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.